Na teoria de hoje a gente conversa um pouco mais sobre os elementos de validade do ato administrativo, teoria dos motivos determinantes e a autotutela. Vem comigo! Olá, professora Elisa Faria. Nós vamos conversar um pouco mais hoje sobre os elementos de validade do ato administrativo. Esta aula de teoria, como as demais, tem um material de apoio para você baixar aqui. A gente começa no quadro e depois vai para aqueles slides que sintetizam o que a gente conversar, tá bom? Então você já pode baixar de uma vez, imprimir e ir fazendo aí as suas anotações com a sua cor de caneta, o seu lápis de cor preferido, de forma que depois você tem como guardar aí as suas anotações, tá bom? Bem, por que eu coloquei aqui essa frase, tá? Essa é uma questão antiga da ESAF que eu amo de paixão para poder explicar elementos de validade do ato administrativo. Bom, todo mundo costuma estudar elementos de validade decorando, COFIFOMOB, né? Aí fica lá, finalidade e motivo é qual que é mesmo que a competência e faz uma confusão danada. E aí, a melhor forma de aprender elementos de validade é entendendo a aplicação deles. Na verdade, eles são os elementos quem pratica o ato, o que foi praticado, como esse ato é externalizado, o motivo e a finalidade do ato, tá bom? Então, a gente vai começar aqui marcando nessa frase, que é um ato administrativo, os elementos quem pratica o ato, o que foi praticado, ok? Então, esquece que a aula é de direito administrativo, imagina que encarnou aqui uma professora de português, pode ser uma professora espetacular, tipo Carolina Santana. Carol Santana baixou aqui, amicíssima minha, pessoa boníssima, e aí ela está te explicando agora quais são os elementos dessa oração. Aí eu tenho aqui, quem praticou o ato, né? Quem fez o quê? Cadê o sujeito da oração? E aí você vai me dizer que o governador é o sujeito da oração. Então a gente coloca aqui sujeito, ok? Então quem fez o quê? O governador. O governador é o sujeito da oração e também é para nós o elemento sujeito do ato administrativo. Então, quem praticou o ato? O governador. Ele é a autoridade aqui com atribuições, com competência para a prática desse ato, tudo bem? Bom, o governador fez o quê? Quando a gente pergunta no português lá, fez o quê? Nós estamos procurando o predicado e eu quero o núcleo de predicado. O que é o núcleo de predicado? O verbo, ok. Então, o governador fez o quê? O governador, mediante decreto, regulamentou uma norma jurídica. Esse regulamentou é o verbo, é o núcleo de predicado, é o conteúdo desta ação. Então, regulamentou aqui é o nosso conteúdo do ato administrativo. Da mesma forma, então, que no português você usaria esse verbo para identificar o núcleo de predicado, você vai usar também para identificar aqui o conteúdo do ato administrativo. Então, o governador regulamentou uma norma. Nós não temos no português os advérbios de modo? O governador regulamentou isso como? Ele regulamentou mediante decreto. O decreto é a forma desse ato. Esse advérbio que se forma ali é o como esse ato se externaliza, ok? Então, ele fez isso mediante um decreto. Bom, nós já temos o quem fez, o que fez e como fez. Falta encontrar os elementos motivo do ato, que é a causa do ato, e o elemento consequência do ato, ou finalidade, melhor dizendo, né, que é a consequência do ato. Bom, vamos ver aqui o que a gente encontra ainda. Existe a informação de que se pretendia ampliar uma receita pública, ok? E existe ainda aqui uma necessidade de construir. Veja bem comigo, qual palavra aqui nessa oração traz a ideia de futuro, de pretender, objetivar, almejar, visando.
Aqui, ó, nós temos a ideia de futuro. Eu pretendo o que com esse ato? Eu nada, o governador. O que ele quer? O que ele pretende, almeja, objetiva, tem por finalidade? Ampliar a receita pública. Ampliar a receita pública aqui é a finalidade do ato que está escrito aqui atrás de mim. Ô, prof, a finalidade não é construir escolas? Sim. Construir escolas pode ser uma finalidade, mas não nessa frase. Por quê? Porque aqui nós estamos apontando a necessidade de construir. Esse de construir aqui, ó, é só um complemento nominal. Nossa, professora, aula de português. Complemento. A professora não sabe nem escrever complemento, ó. É só um complemento nominal de necessidade. Ou seja, nós estamos falando de atender a uma necessidade. Essa necessidade aqui é o motivo pelo qual o governador está tentando ampliar a receita pública. Então, o que eu tenho aqui? O governador, mediante decreto, regulamentou uma norma jurídica visando, pretendendo, objetivando ampliar a receita pública para atender um problema que ele já tem, já está existente, que é a necessidade de escolas, ok? Bom, nessa questão pedia que se apontasse um erro, um vício do ato administrativo. E a única informação que a gente tem aqui, ó, é que alguma coisa está em desacordo com a lei. Dizer que algo está em desacordo com a lei é a mesma coisa de colocar aqui o que está em desacordo com a lei. O que está em desacordo com a lei. Esse pronome, o que está em desacordo com a lei? O governador? Não. O que está em desacordo com a lei é o que veio logo antes, regulamentar norma jurídica, ou podia também ser só norma jurídica, mas a gente marcou o verbo para não esquecer que quando houver essa referência do pronome ao o que era ilegal, nós vamos marcar o verbo. O que era ilegal? Regulamentar essa norma jurídica. E aí, então, significa que o vício desse ato administrativo era o conteúdo do ato. Por quê? Porque o que está em desacordo com a lei é o regulamentar norma jurídica. Vamos entender um pouquinho essa frase sem sofrer, tá? Prof, eu fico revoltado de saber que eu tenho que fazer aula de português para poder entender direito administrativo, mas é a vida. E aí você vai ter que aprender português de todo modo para poder passar no concurso, então não tem como escapar. Olha lá. Prof, por que a resposta aí, vício do ato administrativo, é conteúdo do ato administrativo? Repete, por favor. Por quê? Porque aqui essa questão queria apontar que algo estava em desacordo com a lei. Esse algo é uma referência usada aqui com pronome, que é o regulamentar a norma jurídica. Como nós já tínhamos marcado que esse núcleo de predicado é o conteúdo da ação, é o ato administrativo em si, é o efeito imediato que ele produz, então nós sabemos que esse é o vício do ato administrativo. Mas vamos imaginar que você encontre uma outra questão de prova, não essa exatamente, com esse texto aqui deslocado. Olha aqui, ó. O governador, mediante decreto, regulamentou uma norma jurídica visando ampliar a receita pública, o que é ilegal. Agora, se o que é ilegal estivesse aqui, o que é ilegal? Ampliar a receita pública. O que o ampliar a receita pública era na nossa oração? A finalidade do ato. Então, a gente teria um ato com vício de finalidade. Ou digamos que a gente estivesse questionando o motivo. Por exemplo, se a questão dissesse assim, o governador, mediante decreto, regulamentou norma jurídica, visando ampliar a receita pública, para atender a necessidade de construir escolas, mas numa investigação, num inquérito civil, o Ministério Público comprovou que há uma ociosidade da rede de ensino. Ora, se há uma ociosidade da rede de ensino, não há
necessidade de construir. Ora, se não há necessidade de construir, não há motivo para a construção, ok? Então, a gente teria um vício quanto ao motivo desse ato. Ou, quem sabe, a gente encontrasse um vício de competência, quando dissesse assim: o governador, mediante decreto, regulamentou norma jurídica, mas tal atribuição é da Assembleia Legislativa, por exemplo, tá? Se eu disser numa questão que a atribuição é de outra pessoa, então eu estou questionando a competência, vício de competência. Ou se eu dissesse, o governador, mediante decreto, ampliou a receita pública, mas o instrumento normativo adequado é a lei. Ora, se é a lei, então não pode ser o decreto, e esse ato estaria questionando a forma, tá bom? Bem, então o que nós entendemos aqui? Aqueles elementos de validade, competência, objeto, forma, motivo e finalidade, não são usados aleatoriamente, ok? Na nossa matéria. Eles são usados com o objetivo de você analisar um ato da administração, tá certo? Bom, passando aqui o slide, vejam que a gente tem os elementos de validade como primeiro ponto, né? E aí aparece para você aí na tela agora quem pratica o ato, que é o elemento competência ou elemento aí sujeito do ato administrativo, tanto faz chamar de um nome ou de outro, o que é praticado, que é o objeto ou o conteúdo desse ato administrativo, como que é a forma do ato, essa forma só tem esse nome mesmo, a gente não pode escrever é a maneira do ato, não, é forma mesmo. O motivo, que é a causa do ato, ou que também a gente pode dizer corresponde aos fundamentos desse ato, as razões de fato e de direito que autorizam a prática do ato administrativo, e ainda a finalidade, que é sempre a consequência que se pretende alcançar. Guarde que as bancas costumam colocar, especialmente a FCC, que o objeto do ato ou o conteúdo é o efeito imediato que o ato produz, enquanto que a finalidade ou consequência ali seria o efeito mediato. Efeito imediato, o conteúdo, efeito mediato, a finalidade, tá certo? Bom, o nosso próximo slide faz uma distinção entre motivo e motivação. O que é essa história de motivo e motivação? Bom, o motivo, nós sabemos, é o elemento de validade do ato administrativo, ou seja, as suas razões de existir. Ocorre que a motivação, que não tem nada a ver com motivação para estudar para o concurso, com essa ideia, né, de estar motivado, a motivação nada mais é do que a fundamentação escrita desse motivo, ou seja, o ato administrativo tem que apresentar as razões pela qual um ato é praticado. E aí há uma distinção importante entre motivo e motivação, que está aí na tela para vocês e que eu vou demonstrar aqui no quadro também. Então a gente tem aí, ó, enquanto o motivo é o fundamento, a motivação é a fundamentação. Enquanto um é a causa do ato, o outro é a justificativa, ou seja, um elemento formal do ato administrativo. E é isso que eu quero mostrar para vocês aqui, mas para isso eu vou dar uma apagada aqui nesse quadro. Quadro apagado. Agora, vamos lá para a gente explicar o que é motivo e motivação. Olha lá. Imagine que João, ok? Você conhece o João trabalha com você na administração pública e o João faltou mais de 30 dias ao serviço, então ele está em abandono de cargo, tá certo? E este é um motivo para a demissão do João. Se você for um servidor federal, por exemplo, você viu isso lá na Lei 8.112, artigo 132, é aplicável a demissão, um dos casos, o abandono de cargo, e o 138 explicava que o abandono de cargo era ausência lá por mais de 30 dias, tudo bem? Então, o João está em abandono de cargo. Bom, existe motivo para a demissão do João? Sim, qual é o motivo? Que aconteceu ontem, anteontem, abandono de cargo. O motivo está sempre no passado. Pois bem, quando o ato administrativo vem dizendo demite João e não escreve aqui o porquê, tá? Veio só o ato, demite o João. Esse ato administrativo tem vício de motivação.
que eu estou dizendo? Não é que não exista motivo para demitir o João, existe, ele abandonou o cargo, mas não está escrito. Há um problema quanto à forma desse ato, ok? A forma não está adequada. Essa ausência aqui da explicitação do motivo se chama vício de motivação. Aliás, nem é um vício de motivação, é um vício quanto à forma, porque motivação não é um elemento de validade, tá bem? Como que esse ato estaria corretinho se dissesse demite João por abandono de cargo, conforme o processo administrativo tal, tá certo? Ou seja, teria que colocar aqui a fundamentação. Agora, imagine que essa demissão do João tenha saído publicada no Diário Oficial, assim, ó, demite João por crime, ok? Demite João por crime. Ora, nós sabemos que abandono de cargo, embora seja uma infração disciplinar, não é crime. Abandono de cargo é diferente de crime. Então, não aconteceu crime algum. Esse ato administrativo aqui está motivado? Motivado está. Há algo escrito aqui, a forma está ok. Mas o que ela indica é verdadeiro? Não. O que ela indica é falso. Aqui a gente tem um vício quanto ao motivo. Ali o problema é, tudo bem, João tinha mesmo que ser demitido, mas a forma não é essa, porque o ato exige essa explicitação, essa justificativa escrita. Nesse outro daqui, nós temos a forma tá certa, mas o motivo é falso ou inexistente. E é daí, então, que a gente passa para o nosso slide para a compreensão ali da distinção entre motivo e motivação, indo para a ideia de teoria dos motivos determinantes. Vem comigo. Olha lá. A gente já passou por essa tela, olha essa aqui. Quando o motivo é falso ou inexistente, o ato administrativo é inválido. Então, a teoria dos motivos determinantes vai dizer que se o motivo apresentado é falso ou inexistente, como no caso aqui do João, que diz que ele praticou um crime e isso não é verdade, esse ato é considerado um ato administrativo inválido. E a outra conclusão que a teoria dos motivos determinantes traz para nós é a ideia de que quando esse motivo é apresentado, ele vai condicionar a autoridade competente. Então, se eu digo o seguinte, olha, eu estou indeferindo o pedido de férias de um servidor por falta de pessoal no departamento. Se um segundo servidor me pedir férias, eu também vou ter que indeferir, porque eu estou vinculada àquele mesmo motivo que eu apresentei no ato anterior, tá bom? Então, essa é uma das formas de interpretar aí o motivo, a teoria dos motivos determinantes. Outra coisa que eu posso pensar também para explicar essa história de que o motivo condiciona o agente público é o seguinte: digamos que a gente pega aquele ato antes que estava aqui no quadro do governador e eu tenho uma necessidade de construir escolas. O ato pode ser a construção de um hospital? Não. Por quê? Porque o hospital não atende ao fundamento que eu dei, que é falta de vaga nas escolas. Ou seja, para solucionar falta de vaga nas escolas, eu posso ampliar a escola que existe, eu posso fazer um convênio com as escolas particulares, eu posso desapropriar e construir uma escola nova, mas não posso construir um hospital, tá certo? Então, o motivo vai condicionar o agente público na hora de realizar a finalidade daquele ato, tá certo? Bom, vamos apagar esse quadro de novo? Vem comigo aqui que a gente vai conversar sobre a autotutela. Olá, vamos voltar aqui então e falar um pouco sobre a autotutela? A autotutela nada mais é do que a aplicação da súmula 473 do Supremo Tribunal Federal aos atos administrativos. Ela diz que a gente pode rever os atos da administração, ou melhor, que a própria administração pode rever seus atos. Quando a administração vai rever seus atos, ela tem o poder de anular ou de revogar o ato administrativo. O desenho que eu vou colocar aqui já aparece aí para você no seu material de apoio. Bom, então, falando de anulação de um ato administrativo, nós sabemos que o ato vai surtir efeitos como se válido ele fosse, porque os atos da administração gozam de presunção de legitimidade. Então, eu tenho um ato e ele vai surtir efeitos normalmente. Por exemplo, aqui,
uma pessoa trabalhava na administração e nesta data ela foi demitida. Eu tenho aqui a demissão de um servidor público. Digamos que essa demissão foi absurdamente ilegal. Eu achei que esse servidor tinha cometido uma infração e aí demiti sem nem abrir um processo administrativo disciplinar, sem garantir ampla defesa nem nada. Bom, qual o efeito dessa demissão? O efeito dessa demissão é que essa pessoa não vai mais trabalhar. Então, eu vou ter um período aqui de consequência dessa demissão. Ao final desse período X, digamos que a pessoa prove que ela é inocente, que essa demissão foi ilegal, e a administração vai então desfazer. Vou até colocar aqui outra cor de... Não dá nem para ver a cor do giz direito, né, gente? Mas eu tenho duas cores aqui, ó. A gente vai ter aqui então um desfazimento da demissão, ou seja, uma anulação da demissão, e essa anulação vai retirar o ato aqui atrás, como se ele nunca tivesse sido praticado. Esse é o efeito que a gente chama de efeito ex tunc. Tunc é o T, ó, vai para frente e vai para trás, tá? Efeito ex tunc. Um T, imagine ele aqui, uma setinha melhorzinha, com esse efeito retroativo. Retirando o ato lá atrás, quando ele foi praticado, é como se ele nunca tivesse sido praticado. E aí, então, você tem o efeito retroativo, o pagamento das vantagens todas aqui desse período e mais a reintegração desse nosso servidor, tá bom? Então, em relação à anulação, o efeito dela é sempre ex tunc e ela corresponde ao desfazimento de um ato administrativo ilegal. Olha comigo aí no slide, nós já temos essa distinção primeiro de anulação como o desfazimento do ato ilegal, e da revogação como desfazimento do ato legal, tá certo? Aí na tela, então, esse desenho que eu acabei de fazer para vocês da anulação. Bem, e a revogação do ato administrativo, o que que ela é? Gente, tem que confessar para vocês, a prof hoje tá custando a dar aula. Eu tô num resfriado daqueles drásticos, tô suando igual uma chaleira, e aí, como é que faz? Vamos terminar isso aqui, porque eu não posso deixar vocês sem aula de teoria de jeito nenhum, tá? Então vamos firme e forte. Pega aí comigo a revogação para a gente entender. Eu vou com vocês aí na tela, não há necessidade de fazer aqui o escrito atrás de mim, e vejam que a revogação, ela é o desfazimento de um ato administrativo que não tem nenhum vício, não tem nenhuma ilegalidade. E é por isso, então, que a gente tem o efeito não retroativo. O que está desenhado aí na tela para você? Não precisa ficar olhando para mim agora não, olha aí para a tela, daqui a pouco eu volto aqui em tela cheia. Eu simulei que antes de uma determinada data, as ruas no centro de uma cidade eram muito estreitas e existia aí um decreto proibindo o trânsito de caminhões no centro da cidade. Um tempo depois, esse decreto foi revogado. Por quê? Porque não existia mais a necessidade de proibir o trânsito desses caminhões, tendo em vista que as ruas foram alargadas. A gente não fala de anulação do decreto, a gente fala de revogação do decreto. Por quê? Porque o decreto não era um decreto ilegal. E o efeito da revogação é sempre um efeito ex nunc, ok? Vem comigo aqui então para a gente finalizar essa teoria e continuar depois com os nossos outros vídeos da semana. Bom, então nossa aula de teoria abarcou ali o conteúdo dos elementos de validade, falando da competência, o objeto, a forma, o motivo e a finalidade, não decorado igual vem nos livros, mas entendendo a aplicação sobre um determinado ato. No caso, usei uma questão antiga da ESAF, que eu adoro para explicar aí como é que funciona, né? Quem pratica o ato, o que, como, o porquê e o para quê. Falamos da distinção de motivo e motivação, explicando que o motivo é o elemento de validade do ato administrativo, que é a causa, e que a motivação é aquela fundamentação, aquela justificativa expressa que deve aparecer no ato. Colocamos aqui o João foi demitido, tinha que ser demitido por abandono de cargo, saiu publicado no Diário Oficial, demite por crime, e aí a gente vai dizer, olha, crime não aconteceu. Então a gente aplica a teoria dos motivos determinantes, que diz que motivo falso é inexistente
invalida esse ato administrativo. E completamos conversando sobre a autotutela, a súmula 473 do Supremo Tribunal Federal, que diz que a administração pode rever seus atos. A palavra rever é genérica, ela comporta dois tipos de revisão, a anulação e a revogação. A anulação é o desfazimento do ato ilegal, enquanto que a revogação é o desfazimento do ato legal. Anulação, efeito ex nunc, revogação, efeito ex nunc. Mas não desliga ainda que eu vou te falar uma última coisa sobre essa ideia de anular e revogar. Quando a gente fala de anulação de ato administrativo, isso cai pra caramba em prova, fica atento aqui no que eu vou te contar. Tanto a administração pública quanto o Poder Judiciário podem anular os atos da administração, ok? Porque o Judiciário, né, aí ele não escapa nenhuma lesão ou ameaça a direito, não é isso? Agora, revogar é uma coisa que só a própria administração pública pode fazer, porque ela está fazendo um juízo de oportunidade e conveniência do ato, e isso é chamado de mérito do ato administrativo. O judiciário não pode adentrar esse mérito, perquirir esse mérito e decidir em nome da administração o que ele entende como oportuno e conveniente. Então, a administração pode anular e revogar seus atos, enquanto que o judiciário só pode anular os atos da administração, jamais poderá revogar. E a outra coisa para finalizar aqui, quando a gente faz a distinção de ato vinculado e ato discricionário, o ato vinculado é aquele diante de uma tal situação em que a administração deve praticá-lo. Então, se acontecer abandono de cargo, tem que demitir. Se acontecer, por exemplo, um descumprimento de dever funcional, pode demitir, ou pode suspender, ou pode dar advertência. Então, quando a lei fala tem que fazer assim assado, é um ato vinculado. Quando ela fala pode ser ou isso, ou isso, ou isso, ela está dizendo que o ato é discricionário. E aí é importante saber que os atos vinculados não admitem revogação. Revogação só é possível quando a administração pode escolher, mesmo diante de uma legalidade, praticar um ato distinto daquele que ela escolheu inicialmente praticar, tá bom? Esse é um tema complexo. Aqui a playlist antiga de atos administrativos está plenamente válida, então você pode continuar assistindo normalmente, ela explica esses elementos com bastante detalhe. Tem intenção de regravar depois, mas não precisa preocupar, porque essa é uma matéria que não se altera. Então fique atento aqui, pode estudar pela nossa playlist antiga também, tá bom? Até a nossa próxima aula de teoria. Aliás, amanhã a gente tem dicas, né? Então vamos caminhando aí ao longo da semana e a gente se vê domingo na live.